Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus aqui, porque Ele é quem cuida de mim. Um pouco ali. Deus, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. Bom é estarmos na presença do Senhor. Quero convidar a irmã Esther para vir louvar os hinos da harpa, em nome de Jesus. Saúde a todos com a paz do Senhor. 440. Em viver para Cristo firme permanecerás, e a paz após tu sempre seguirás, e ao pé da cruz os teus cuidados deixarás. Faze já o teu querer, o seu poder e seus dons te dará. De gozo Cristo sim te inundará. Do coração as manchas limpará, fazendo tu pra sempre o seu querer. Queres ir após de Cristo e carregar a cruz? Queres conhecer a paz que dá Jesus? Queres que te guie com a verdadeira luz? Faze já o seu querer, o seu poder e seus dons te dará. De gozo Cristo sim te inundará. Do coração as manchas limpará, fazendo tu pra sempre o seu querer. Queres lá no céu os teus amigos encontrar? Deves preparar tua vida sem tardar. Queres pra Jesus a tua vida consagrar? Faze já o seu querer, o seu poder e seus dons te dará. De gozo Cristo sim te inundará. Do coração as manchas limpará, fazendo tu pra sempre o seu querer. A igreja pode pedir um hino. 310. Jesus é o Redentor que veio nos salvar.
do mundo de horror, das ondas deste mar. A todo o que crê, vitória lhe dará. Também real poder, que gozo lhe trará. Avante eu vou, avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho um gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Som. Jesus, meu Salvador, ao céu me levará, e do destruidor o corpo esmagará. Ao caro Redentor, fiel aqui serei, e a Ele com fervor somente seguirei. Avante eu vou, avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho um gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Trombetas soará do nosso Criador, a graça elevará dos santos do Senhor. Em glória e poder, Jesus regressará. Seus servos hão de ver, pois breve voltará. Avante eu vou, avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho um gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Eis que virá Jesus, a fim de me levar a desfrutar em luz o seu amor sem par. Abraão, Isaque e Jó, ali no céu verei, ao lado de Jacó, com ele cearei. Avante eu vou, avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho um gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Outra. 83. Mais perto de Jesus procuro sempre eu chegar. Mais belo que o ouro do sol nada é admirar. Em pensamentos, sonhos, tanta glória nunca vi. Pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meu é Jesus, mais face a face no teu lar eu te verei, Jesus.
a Deus pelos louvores entoados. Neste momento eu passo o trabalho para o evangelista Edilberto. Ele faz a leitura e dá procedimento ao culto em nome de Jesus. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Vamos para ver a nossa Bíblia. Em 1 Reis. Capítulo 17. Começar do versículo 8 até o 16. 1 Reis, capítulo 17. Começar do versículo 8 ao 16, que tem como título a viúva de Sarepta. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levante-se e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou-se e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenhas. E ele a chamou e lhe disse: traz-me e peço-te numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, e para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faz conforme a tua palavra, porém faz disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traz-me para fora, e depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do homem que falara pelo ministério de Elias. Amém? O trabalho fica com o nosso irmão Henrique, ele que é o dirigente, ali ao seu lado, orando. Vamos orar. Quem mais deseja oração? Também a minha casa. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor do céu, Senhor Deus da glória, diante da tua presença estamos aqui nesta noite, meu Deus, para te agradecer, Senhor, por essa oportunidade que tu tem trazido para nós nesta noite, de estar reunido no teu santo nome. Pela tua palavra lida, aplica em nossos corações. Usa o teu servo, Senhor, como vaso, como instrumento às mãos, no louvor e na palavra, abençoando a cada um do teu servo, dando saúde àqueles que se encontram enfermos, Senhor, com esta epidemia. Contempla cada um deles, Senhor Deus do céu, e traz consolo àqueles que perderam seus entes queridos, ajudando e abençoando e consolando a cada um. Pai, fica conosco, isso nós te pedimos por fé, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos ouvir a mocidade louvando o Senhor em nome de Jesus. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Oi, só. Circunstâncias dizem que não dá. Falam que você está tão perto de parar. Coração valente, é assim que quero
É normal na guerra se ferir, e pra não morrer às vezes pensa em fugir. Cego pelo medo, não vê que o gigante é bem menor que a mão de Deus. Não quero contar na história que você morreu, se por um tempo você só adormeceu. Coração, por 3 dias Jesus parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, mas sua estrutura é a fé. Coração valente, você não pode parar. É normal na guerra se ferir, e pra não morrer às vezes pensa em fugir. Cego pelo medo, não vê que o gigante é bem menor que a mão de Deus. Não quero contar na história que você morreu, se por um tempo você só adormeceu. Coração, por 3 dias Jesus parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, mas sua estrutura é a fé. Coração valente, você não pode sua estrutura é a fé. Coração valente, você não pode parar. Por 3 dias Jesus parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, mas sua estrutura é a fé. Coração valente, você não pode parar.
sofrendo. E sabendo eu que tudo isso é por mim, eu não me controlo. Quando penso nisso eu choro. Eu estou ali, parado, olho para suas mãos e lembro, Mãos que um dia ele estendeu pra curar. Mãos que um dia ele estendeu pra salvar. Mãos que um dia ele estendeu pra abençoar. Mãos que um dia ele estendeu pra dar vida outra vez. E agora são mãos feridas, curadas, marcadas, cicatrizes que provam que ele precisou sofrer pra que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que ele precisou sofrer pra que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que ele precisou sofrer pra que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que ele precisou sofrer pra que eu pudesse ser livre. Pra que eu pudesse ser livre. Pra que eu pudesse ser livre. glória a Jesus. Convido a nossa irmã Silvia e a nossa irmã Sandra para louvar o Senhor em nome de Jesus. E nessa oportunidade vamos recolher dízimos e oferta para a manutenção da casa do Senhor. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Talvez Cristo venha ao romper da aurora com santos arcanjos e com voz sonora os mortos porá dos sepulcros pra fora. Jesus breve vem nos buscar. Cristo que há de vir
promessa, ou em uma noite a luz resplandeça. Irmãos, esperai que Jesus apareça. Jesus breve vem nos buscar. Cristo que há de vir virá, Ele não tardará. Sim, Jesus vem. Aleluia, aleluia, amém. Aleluia, amém. O seu esplendor e a glória veremos do mundo. Então nós por fim sairemos, assim grande gozo no céu fruiremos. Jesus breve vem nos buscar. Cristo que há de vir virá, Ele não tardará. Sim, Jesus vem. Aleluia, aleluia, amém. Aleluia, amém. Glória a Jesus. Vamos ouvir a nossa irmã Aparecida louvar o Senhor. Glória a Jesus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor, agradecendo a Deus por essa oportunidade que Ele tem me dado. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores a meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo firme. Sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas, Ele não falha. Quando a tempestade vem me assolar, pelo verbo vivo Ele trabalha. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim. Purificação no sangue para mim. Plena liberdade em Jesus sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo.
Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra para o nosso presbítero Jonas. Amém? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. E os amados amigos, irmãos, que aqui acompanham esse trabalho maravilhoso, está também nas redes sociais, no YouTube, Instagram. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Estão nos acompanhando também Santa Catarina, São Paulo, Pernambuco, Bahia. Que Deus abençoe a vida de cada um grandemente. E hoje, pela misericórdia de Deus, o Senhor, o pastor nos escala para trazer uma mensagem para a igreja. Quero apenas refletir com os irmãos algumas linhas. Amém? Por favor, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 13. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São Lucas, capítulo 13, do versículo 10 ao versículo 17. Desde já, quero externar alegria e agradecer pela presença do nosso pastor evangelista, nosso irmão Edilberto, que é uma honra para nós estar conosco, nos visitando, onde o mesmo foi dirigente também dessa congregação, e hoje está aqui, contuando com a gente aqui, louvando ao Senhor. Amém? Irmão Edilberto, que Deus lhe abençoe grandemente. Amém? Todos encontraram? Lucas capítulo 13, versículo 10 ao 17, que diz assim: E ele ensinava em uma das sinagogas no sábado, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, e fazia 18 anos, e estava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si, e disse-lhe: Mulher, tu estás liberta da tua enfermidade. E ele impôs sobre ela as mãos, imediatamente ela se endireitou e glorificava a Deus. E o governante da sinagoga respondeu com indignação, porque Jesus havia curado no dia de sábado. E disse à multidão: 6 dias há em que o homem deve trabalhar. Nestes, pois, vinde para ser curado, não no dia de sábado. E o Senhor respondeu e disse: Hipócrita, no sábado não solta da manjedoura cada um de vós os seus boi ou jumento, e não a leva para beber água? E não devia esta mulher, sendo filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás havia prendido, e ser solta desta prisão no dia de sábado? 17 e último. E dizendo ele estas coisas, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava, porque as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Amém. Curva sua cabeça em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai eterno, Deus da glória, em nome de Jesus, queremos simplesmente nesta noite, Senhor Deus, refletir um pouco da Tua palavra, Senhor Deus. Então, em nome de Jesus, meu Pai, fala os nossos corações. Derrama na Tua graça, Senhor Deus, sobre a vida de cada um nesta noite, Pai. Que possamos ouvir, Senhor, tudo que venha de Ti, Senhor, não de mim. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu louvo a Deus porque tudo que o Senhor já fez, está fazendo e vai fazer são coisas grandiosas ao nosso ver, né? Ao nosso coração, à nossa vida. E em todo, eu posso dizer, aonde há um milagre da parte de Deus, há glória envolvida nisso, porque tudo reflete para a glória do nome dele. Especificamente o Evangelho de Lucas traz uma mensagem onde ela é aplicada de uma forma universal, global, e ela simplesmente, o Evangelho de Lucas, ele anuncia Jesus como o Salvador do mundo, na época, como o Salvador do mundo, aquele que veio para libertar, para salvar, para curar, para dar vida. E interessante disso que entre o Evangelho de Lucas é o único livro que ele possui a narrativa da cura desta mulher, a mulher encurvada. E eu lendo esse texto,
há um tempo atrás, eu comecei a entender algumas coisas importantes, aonde trata não simplesmente de um milagre divino em busca de uma cura, mas sim de uma libertação, de uma transformação, de uma renovação, e trazer de volta a vida de uma pessoa a qual já estava presa há 18 anos. E conta a história onde Lucas ele narra isso de uma forma muito direta a respeito da vida desta mulher, que de fato ela estava aprisionada com uma situação muito delicada e não tinha jeito algum, alguma maneira que pudesse sarar ou trazer de volta, restituir a sua saúde. Em Lucas, Jesus estava mais uma vez, conta a história, na sinagoga, ministrando, ou seja, ele estava na igreja num dia de sábado, levando a mensagem de paz e de alegria. E conta Lucas que entre a multidão estava uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, que esse espírito de enfermidade havia 18 anos aprisionando ela, e ela andava simplesmente curvada, sem modo algum ela poderia endireitar-se, toda a sua vista, toda a sua visão, ela estava direcionada ao chão, ela simplesmente estava curvada e não conseguia enxergar de uma forma ereta, ou seja, ela não estava simplesmente normal, era uma pessoa que estava aprisionada por uma deficiência de parte espiritual que afetou o físico desta mulher. E conta Lucas, de uma forma bem simples, que ela já estava assim há muito tempo, e essa enfermidade era espiritual e refletia no seu físico, que de uma forma as suas vértebras elas foram fundidas e eram impossíveis de elas ser consertadas, ou seja, para aquele momento ali não havia solução, é algo incurável, algo que estava além do alcance dela. Mas um fato curioso que essa senhora conta a história, e Lucas relata isso, que ela era uma senhora dedicada à obra do Senhor. Era uma senhora que ia simplesmente à casa de Deus, ela louvava, ela engrandecia, ela dizimava, ela ofertava, ela sacrificava. Então era uma pessoa ativa na casa do Senhor, mas ela já estava nessa situação há 18 anos. E hoje temos praticamente obras científicas que eles comprovam de fato que a maior parte das doenças espirituais provocam cargas insustentáveis na vida de ser humano, onde aprisiona ele de uma forma tão forte que deixa o camarada, o indivíduo que está assim possesso e possuído por algo desse tipo, aprisionado e preso, aonde o seu corpo ele fica neutralizado pelas forças do mal. E a Bíblia relata claramente, Lucas, que essa mulher ela estava presa pelo governo do mal. Ao inimigo ele lançou sobre ela isso que de uma forma, não sei, vamos conjecturar que seja através de uma mágoa, ou ela abriu uma brecha em relação a uma falta de perdão, ou um sentimento recolhido, e ali ela guardou isso entre si, e isso foi gerando, e amadureceu ao ponto que o inimigo usou como uma estratégia e aprisionou ela sobre esse cativeiro. Eu entendo que hoje, no mundo atual, existem muitas pessoas aprisionadas assim, aprisionada pelas mãos do inimigo, aonde através de alguns comportamentos que as pessoas não resolvem, algo mal resolvido, que assim abre brecha para o inimigo ele entrar de fato e bagunçar a casa do cidadão, bagunçar com a vida e aprisionar ele literalmente. E aqui a Bíblia conta e deixa bem claro que aquela mulher estava aprisionada pelo governo do mal, aonde ele travou a saúde daquela mulher, e ela já estava há mais de 18 anos sofrendo, 18 anos encurvada. Ela não tinha uma visão periférica de uma forma normal como qualquer pessoa. As pessoas não viam mais o brilho em seu rosto, as pessoas não enxergavam mais algo em seus olhos, não tinha mais expressão. E entendo eu que aquela mulher ela estava simplesmente vivendo para morrer, andando em uma situação
que esperando simplesmente a morte, entregue a uma situação que não tinha mais jeito. Ela estava totalmente acostumada, vamos dizer assim, preparada para viver com aquilo por toda a sua vida. Mas o interessante disso, que durante 18 anos, aquela mulher curvada como estava, todas as semanas era eu ao templo, ouvia pregações, louvores, ofertas, sacrifícios e mais, sem nenhuma solução para o seu problema. E é bem verdade que no tempo atual, hoje, podemos dizer que até no meio da nossa igreja, da nossa comunidade, te vê situações parecidas com essa. E é muito comum o crente, muitas vezes ele lê um evangelho e lê uma situação que ele presenciou, alguma história como esse tipo, e ali ele tirar o personagem, a pessoa que está sendo narrada, e ele se posicionar naquela situação e se comparar um problema com aquele problema passado. E eu entendo que em meio a tudo isso, a gente esquece um pouco que existe um Deus, que Ele observa, que Ele cuida, que Ele ajuda, que Ele tem prazer em dar vida, Ele tem prazer em restaurar a vida, e Ele tem prazer em expressar o seu grande e precioso amor. E aqui Lucas ele narra de uma forma muito simples, e traz ao conhecimento de muitos essa história. Interessante, como eu disse, que só ele que narrou, só ele que contou essa história. Por que não outros? Entenda bem, mulher doente, aprisionada por um processo difícil em sua vida. E como naquela época era muito comum que as mulheres não tinham espaço como hoje. Hoje temos mulheres em todo o meio comercial, enfim, em todas as atividades as mulheres estão ativas. Até mulheres que já foi até a lua, hoje faz parte da base, enfim. Mulheres que têm mudado a história, ministros, mulheres altamente intelectuais, mulheres que conhecedoras de tudo, juízas, enfim, desembargadoras. Mas naquela época não existia esse espaço. Existia simplesmente uma limitação, aonde a igreja era dividida em dois grupos. Os grupos que era dos homens, que era favorecido naquela época, onde os homens eles ficavam mais próximos. Os homens sentavam praticamente próximo ao púlpito. Ele sentia mais o calor da palavra, ele estava mais ligado ali, mais próximo daquele que estava ministrando. Eles discutiam entre si, ele absorvia mais a palavra. Mas as mulheres naquela época não, elas ficavam lá no final. E conta Lucas que elas se posicionavam e sentavam nas últimas cadeiras. E para completar a história, simplesmente tinha uma grande cortina que limitava o acesso delas até o acesso da ala dos homens. Mas o interessante é que, trazendo para os nossos dias, quando Deus ele quer exaltar alguém, independente do sexo, ele traz a evidência. Ele eu posso dizer assim, ousado, ele é poderoso, ele é maravilhoso, majestoso, e ele não segue regras. Já foi provado biblicamente que o nosso Deus, ele não gosta muito de protocolos, não. Ele gosta de romper barreiras, ele gosta de mostrar que quem manda de fato é Ele, porque todo o controle de tudo é Ele que tem. E quando eu leio essa história e começo a entender realmente o comportamento de toda a narrativa de Lucas, e passo a entender e pelo menos sentir um pouco na pele a posição daquela senhora, daquela mulher, além de ser mulher, doente, rejeitada, acredito que sim, sentando no último bancada, esquecida, uma grande cortina separando a sua visibilidade com o templo,
simplesmente ficava ali aos cochichos só ouvindo alguma coisa, mas todo dia ele estava ali levando o seu sacrifício, ofertando, louvando e agradecendo, dando glória a Deus em meio à luta, mas o seu problema nada vinha solução. No versículo 12 diz que Jesus simplesmente a viu. Ele a viu de uma forma tão especial que ele trouxe a evidência daquela mulher. E o lindo dessa história é que quando muitos não a conheciam, passou a conhecê-la. E se trazer para o dia de hoje, queridos, eu não sei o que você precisa da parte de Deus. Se você está esquecido, se você está simplesmente abandonado por alguma situação, o Deus dos céus, Ele pode trazer evidência e apresentar o teu problema e sanar o teu problema. Porque eu creio num Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que liberta, um Deus que realmente transforma a vida, um Deus que Ele muda toda a perspectiva humana, a ponto de você desacreditar, mas crendo porque só Ele pode fazer. E a história deixa claro que aquela mulher não tinha mais outra saída a não ser se conformar com a situação e deixar a vida simplesmente continuar. Mas o engraçado disso é que Lucas, no versículo 12, diz que Jesus simplesmente a viu e disse assim: e vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, tu estás liberta da tua enfermidade. Mas tem um porquê nisso tudo, tem algo mais especial nisso tudo, aonde Lucas ele fala que Jesus, além de vê-la, ele observou ela de longe, percebeu o seu sofrimento e chamou e a convidou para a ala proibida, para o meio, para o centro, aonde não podia entrar mulheres, aonde não podia entrar aquela pessoa que tivesse alguma deficiência, aonde aquela pessoa não tivesse nenhuma oportunidade, a nenhum momento chegar ali. É tanto que 18 anos sem acesso algum, mas em um dia só, Jesus chegando, convida ela e diz: olha, vem cá mulher, vem cá, eu preciso conversar contigo. E quando eu acredito que todos aqueles que estavam na sinagoga cultuando com Jesus olharam para um lado, para o outro e disse: quem ele chamou? Eu posso até conjecturar e dizer quem ele chamou. E simplesmente entra aquela simples senhora encurvada, com todo aquele processo sobre sua vida, toda aquela carga destruidora de sua vida, e Jesus dá a seguinte ordem poderosa dos céus, e essa ordem foi fulminar a estratégia, o governo do mal, foi aniquilar as forças do inimigo sobre a vida dela. E ela passou a ser uma pessoa sã, foi transformada, ela foi simplesmente restaurada. E quando a palavra de autoridade contra o espírito de enfermidade que atormentava aquela mulher, logo em seguida ele tocou a ela e disse que ela se endereçasse ou se posicionasse ou ficasse ereta, não sei, mas eu só sei que conta a história que ela voltou à sua postura natural, ela voltou a respirar normal, ela voltou a olhar nos olhos das pessoas, o seu rosto, acredito que voltou a brilhar novamente, e quem sabe em lágrimas ela começou a chorar e começou a glorificar a Deus, porque a Bíblia diz isso. Lucas diz que no momento que ela recebeu a cura, que ela viu que estava sendo tratada, restaurada, ela glorificou ao Deus dos céus. Aleluia, louvado seja o Senhor. E o mestre se completou nas últimas, observou e completou que ela estava em situação assim tão triste, mas restaurando a sua vida,
foi devolvida a ela a esperança de viver mais. Eu acredito que ela passou a ser uma nova pessoa e retomou as suas atividades. E no versículo 13 diz que ele pôs em suas mãos sobre ela, imediatamente ela se endireitou e glorificava a Deus. Isso foi de uma forma rápida, não foi algo que foi um processo, muitos meses de terapia, não. Simplesmente o mestre da vida, o grande carpinteiro, aquele que tem o poder de ordenar sobre tudo, deu a ordem e assim imediatamente ela foi sarada. Isso talvez em muitas vidas acontece situações como essa, mas é preciso você realmente crer. Eu aprendo com isso, aprendo que devemos obedecer ao Senhor, acreditar na ordem dEle. No momento que Ele a convidou, ela não temeu, mesmo ela sendo barrada, mesmo ela sabendo que tem um certo protocolo a seguir, que não podia entrar, que estava sendo uma pessoa impura naquele local, mas ela ouviu, e eu acredito que a voz de Jesus era uma voz meiga e suave, e lhe transmitiu uma grande segurança. E o que eu quero que a igreja entenda isso, e você, amigo, irmãs, irmãos que estão nos ouvindo, está participando conosco desse trabalho, que a voz meiga, a voz de autoridade, que tem o poder de dar ordem para as forças malignas ser totalmente aniquiladas e desfeitas nesta noite, Ele está ordenando em tua vida que você será sarado e sarada para a honra e a glória do nome dEle. Glória seja dada ao Senhor. E a igreja sabe muito bem que logo em seguida acontece algumas situações um pouco desagradáveis, porque quando estamos em situações difíceis, é fácil as pessoas apontar, muitas vezes esquece, porque ela era uma senhora esquecida, ninguém a via mais, quem sabe tantas vezes entrando e saindo, mas o povo pouco a enxergava. Mas quando aconteceu o milagre na vida dela, que ela recebeu de fato uma grande bênção da parte de Deus, conta a história, imediatamente alguns se levantaram contra Jesus e tentaram envergonhar e repreender o porquê de ele usar do sábado em curar, em fazer algum tipo de esforço que não era lícito para o momento. Mas imediatamente, como conta a história, ele foi lá e disse: olha, se vocês têm o direito de levar o seu animal para cuidar, e por que não essa senhora não pode ser curada hoje? O que eu entendo com isso, porque para Deus fazer algo pela vida do cristão, para Deus tratar com alguém, não tem tempo, não tem estação, não tem o momento certo. Ele trata da maneira como Ele quer, Ele trata da maneira e da forma como Ele quer, no dia que Ele quer, no ano que Ele quer, no momento que Ele quer. E muitas vezes a gente quer limitar a Deus e querer que Ele trate conosco naquele momento, naquela hora, naquele instante, naquele pedido. Mas não, entenda, quem cuida, quem tem o poder de autoridade de mudar as estações, mudar os tempos, é Deus, não somos nós. E Ele deixou bem claro para aqueles homens que não há tempo para tratar com alguém, todo tempo é tempo. E nessa noite eu creio que é o tempo do Senhor de tratar com a sua vida. Se alguma mágoa, algum sofrimento, ou até mesmo algum problema, tipo raízes profundas no coração, que repreenda em nome de Jesus. Que você possa ser liberto e liberta, que Deus possa tratar com a sua vida de uma forma especial, e você voltar novamente à sua posição, à sua postura natural, e olhar para o céu, adorar a Ele na beleza da sua santidade. Que você possa reconhecer que Ele é Deus, que Ele é Senhor.
Glória seja dada ao nome de Jesus. E em seguida os religiosos levantaram contra a vitória daquela mulher, porque era, com certeza, era comum fazer isso, levantar sobre isso, porque foi algo que tocou vamos dizer assim, nos conceitos daquele tempo. Pois eles não aceitavam a cura no dia de sábado, e nunca havia feito nada por ela em todo o tempo. Ela nunca recebeu nem seja uma palavra de aconselhamento, mas naquele momento Jesus foi lá e sarou e curou daquela mulher. Eu entendo que quando Cristo ele resolveu tratar naquele momento com a vida daquela senhora, é porque de fato ele tem algo especial pela vida, e é muito mais importante do que tradições e ritos, porque quem sabe muito mais tem levantado contra a tua vitória. Ou seja, Jesus no momento certo ele vai fidelizar o que ele tem prometido a ti. Isso é no momento certo. Não tem palavra negativa de A, de B, de amigo de muitas datas em dizer que não vai acontecer, que não pode. Não importa, você só deve dar ouvidos a Cristo, a Deus, a palavra de Deus, e saber que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele é Deus para cumprir, porque Ele é soberano. Aleluia. E assim, no versículo 15, o Senhor respondeu e disse: hipócritas, no sábado também não solta os animais? Cada um de vós não dá alimento aos seus bois e jumentos, não leva para beber? E não devia esta mulher, sendo filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás havia apreendido ela, e hoje ela está solta dessa prisão, e está salva porque é sábado? Olha que coisa linda. Ele expressa que ela tem direito também, porque ela é filha de Abraão. E no versículo 16, Jesus afirma que aquela mulher estava cativa e era filha de Abraão, ou seja, ela era israelita, filha da promessa. E Satanás já estava prendendo ela por muito tempo, e tinha que ser liberta. Ela tem que ser salva, liberta para a honra e glória do nome de Jesus. E eu louvo a Deus porque o Senhor, Ele é mais que poderoso. Mais que poderoso. Eu sempre costumo dizer que Ele é muito mais do que tudo. Ele é a razão de estarmos hoje aqui. Se a igreja bem pudesse entender, se os irmãos que têm condições de vir, eu sei que tem muitos irmãos que não podem por conta de todo esse processo, aonde essa turbulência no mundo está acontecendo, essa triste pandemia tomando conta de tudo, aonde o povo está indo um pouco acuado, um pouco retraído a vir à igreja. Mas você que tem condição, infelizmente não vem, é uma tristeza. E quando eu lembro e leio a história dessa mulher, que mesmo ela enferma, doente, com aquela coluna totalmente atrofiada, mas ela estava ali adorando, glorificando, exaltando e sacrificando a Deus. Agora, existem algumas coisas que aprisionam também o ser humano. Não apenas Satanás, que faz as pessoas se curvarem e se prostrarem, a ficar detidas e gerar sofrimento. Uma coisa também que leva a se curvar e você ficar preso, se chama o pecado. Salmo 38:6 diz isso. O que faz o homem também se curvar é a tristeza, é o desânimo, é a falta de ânimo, a falta de amor, a falta de estar na casa de Deus, o desejo de adorar o Senhor. Salmo 42:5. Outro fator também que deixa você encurvado, triste, atrofiado espiritualmente, é o sofrimento. E muitas pessoas estão sendo pegas de surpresa pelo sofrimento do mundo, pelo sofrimento da vida, pela alguma circunstância que a vida o trouxe a sofrer, e ele simplesmente se entrega a isso. Não podemos nos entregar ao sofrimento. Temos que crer que a nossa redenção, nossa alegria vem de Deus. E quando o salmista, no capítulo 37 do Salmo 37, versículo 5, diz que, quando ele falou: olha, entrega ao Senhor o teu caminho e Ele tudo fará.
É como se ele estivesse conversando com alguém e estava passando uma mensagem, dizia: olha, se está passando por isso, está sofrendo, está triste, ou seja, alguma coisa está te aprisionando, te deixando curvado, entrega isso a Deus, deixa que Ele cuide de ti, deixa que Ele guarde a tua vida, deixa que Ele guarde teus filhos, deixa que Ele cuide do teu amanhã, porque só Ele pode nos dar o amanhã com mais alegria, com mais convicção. Aleluia, louvado seja o Senhor. Uma irmã, a irmã Simone, na terça-feira, ela deu um pequeno relato aqui, eu fiquei feliz e gravei isso, que ela falou que nunca passou tão bem nesse período de pandemia em casa, como nos dias normais de trabalho. O que ela quis dizer que nada para ela faltou, e há pessoas que podem exemplificar isso, irmãos da nossa comunidade podem dizer que verdadeiramente Deus, Ele tem guardado, Ele tem cuidado, Ele tem mantido a sua promessa, Ele tem suprido as necessidades. Agora muitas vezes a gente se entrega a situações que fica difícil até para Deus colocar um ponto final na história, porque a gente se entrega tanto, é tanto que a gente se entrega ao ponto de Deus muitas vezes olhar e pensa que você vai tomar alguma atitude, alguma mudança, você vai tomar um outro rumo, mas você continua naquilo, insiste naquilo. Filho, levanta a cabeça. Creio em nome de Jesus que hoje é a noite de você levantar a cabeça, de você olhar para o alvo. Eu sei que está difícil, há um peso grande sobre você, uma carga enorme, mas quando Cristo disse que o fardo dele é leve, troca o teu fardo com Cristo, que Ele vai levar o teu fardo, Ele vai cuidar de ti. Aleluia. E uma coisa é certa, em toda a história bíblica e na nossa vida secular, eu nunca ouvi falar ou alguém reclamar que Cristo, que Deus decepcionou, que não agiu, que não cuidou, que não supriu. Em todos os momentos Ele cuida, Ele age, Ele supre, Ele dá o escape. Essa que é a verdade. Ele dá a oportunidade de a gente poder respirar mais uma vez. E na vida daquela mulher não foi diferente. Ele deu um ar, um respirar melhor. Ela trouxe o vigor de viver. Aleluia. Então o sofrimento, Salmo 42, 25, também faz nos curvar. E entre outros, como também pode ser esse efeito, ele pode simplesmente aprisionar pessoas, como tem muitas aprisionadas, como já falei. Mas Jesus é é o único capaz de libertar o cativo. Ele é o único capaz de restaurar e tirar das prisões aqueles que se encontram aprisionados, encarcerados pela luta, pelo pecado, pelo sofrimento, pela tristeza. Só Jesus, só Jesus. E ao final da história, entenda que no último versículo 17, havia duas classes de pessoas: aqueles que glorificaram junto com ela e aqueles que ficaram aborrecidos porque ela estava sendo abençoada e vitoriosa. Que nessa noite possamos ser a classe que ficou junto com aquela mulher, a classe daqueles que glorifica a Deus, mesmo em meio à luta, mas glorifica ao Senhor e agradece a Deus, chora com os que choram, ri com os que ri também, louva ao Senhor na beleza da sua santidade, quando alguém, um irmão, ele recebe uma bênção de Deus. Que possamos ser essa pessoa com o coração alegre, feliz, para entender que Deus, quando Ele quer agir, Ele não escolhe, Ele não procura, Ele simplesmente Ele direciona e Ele age e faz para a honra e glória do nome do seu nome. E talvez você, em alguma área da sua vida, esteja passando algum processo como esse, ou até parecido, como já foi dito aqui, e você não consegue mais andar como andava antes, não consegue mais enxergar como enxergava antes,
e aquela mulher simplesmente não levantava mais a cabeça, não tinha mais o ânimo. Mas quando Cristo, Jesus, aproximou, algo mudou. E eu creio que o mistério é esse: é deixar Cristo aproximar de você, é deixar Ele cuidar de você, é deixar que Ele venha fazer algo por você, é você confiar de uma forma direta, não esperar, não ter um segundo pensamento, é entregar, como diz o salmista: entrega ao Senhor, entrega o teu caminho e deixe que Ele tudo fará. Então, minha irmã, em nome de Jesus, este é o dia, este é o momento. É o momento de você levantar a cabeça, erguer a sua voz e glorificar a Deus pelo milagre, e saber que Jesus, sim, Ele te libertou, Ele vai te libertar, Ele vai te curar, Ele vai sanar este problema e vai te dar vida, e vida com abundância, porque Ele tem vida e vida com abundância. Então, em nome de Jesus, creia numa coisa: você está curada, você está curado para a honra e a glória do nome de Jesus. E o exemplo disso, muitas vezes a gente recebe a cura, mas a gente guarda as ataduras. Por que guardar as ataduras se já foi curado? Joga fora tudo que faz parte do sofrimento. Deixa você viver uma nova vida e creia no milagre. Creia que você será sarado, e sarado para a honra e a glória do nome dEle. Porque eu tenho certeza que quando aquela mulher, ela voltou à sua postura natural, ela voltou realmente a enxergar com uma visão melhor, uma visão horizontal, uma visão limpa. Ela não quis mais voltar a olhar para baixo, mas sim só para o alvo, que é Cristo, em nome de Jesus. Então, que Deus os abençoe, que possa aplicar em vossos corações essas pequenas reflexões, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, glória a Jesus por essa palavra, que Deus continue abençoando o presbítero Jonas. Eu quero compartilhar aqui com os irmãos um textozinho bem rápido, que é um textozinho que me impactou muito. Enquanto a mocidade se organiza para louvar o Senhor, eu estou lendo um livro, um comentário bastante interessante, e ele fala da importância da palavra. Ele fala da importância de nós ler, buscar, examinar. A importância de nós, eu sei que os irmãos aqui todos já leram as suas Bíblias mais de uma vez. Eu sei que os irmãos aqui lêem todo dia a sua Bíblia, e que continue, que isso é bom. A palavra que o nosso presbítero Jonas leu, um texto conhecido, um texto que não tem muita, como é que se pode dizer, exagero no texto. Um texto simples. Uma mulher que estava enferma e foi curada. Glória a Deus. Para muitos é uma coisa simples, mas é a palavra do Senhor. É através da palavra que ela aumenta a nossa fé. É através da palavra que a nossa fé ela é acrescentada. E eu lendo esse livro, o autor dele vai e dá um exemplo de um missionário, e dá um exemplo de um pregador que está trabalhando em Concombas, em Gana. Olha que interessante. E ele traduz o Novo Testamento, e antes do Novo Testamento ser vertido para a língua do pessoal lá, ele diz que uma mulher de 60 anos fez uma viagem de 4 dias a pé. Uma mulher de 60 anos fez uma viagem de 4 dias a pé até a aldeia onde morava o missionário. Ou seja, essa mulher saiu de um canto que não era o mesmo local onde estava o missionário. Era uma viagem de 4 dias andando. Para decorar
13 versículos da palavra de Deus. 13 versículos da palavra de Deus. 13. Glória a Deus. Ao regressar para sua casa novamente, depois de 2 dias de viagem, ela esquece de um versículo. E ela volta novamente. E ela volta de novo para decorar aquele versículo que ela tinha esquecido. Ao regressar para sua casa, depois de 2 dias de viagem, esqueceu-se de um versículo. Ela só conseguia lembrar de 12. Então, regressou do meio do caminho e voltou à aldeia onde estava o missionário para memorizar o versículo perdido e justificou. A palavra de Deus é muito preciosa para ficar perdida no meio do caminho. Eu me alegrei, porque muitos de nós têm oportunidades e não damos valor. Muitos de nós temos a palavra do Senhor e não damos valor. Que Deus nos abençoe cada dia mais, que nós venhamos, irmão, valorizar a palavra, a mensagem do Senhor. Irmãos, a mocidade louva o Senhor em nome de Jesus. Saudamos mais uma vez a todos com a paz do Senhor. Se você já pensou em desistir, tenhas fé e não pare de sorrir. Você vai ver, o inimigo não vai entender que o crente, até mesmo chorando, ele canta porque se chorar, chora nos pés do Senhor Jesus, como seu consolador. O teu sofrer, uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim: vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas se que cair, o crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair 1000 ao seu lado, ele não cede não, sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado, desse jeito desistir, porque vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme
Senhor. Ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas sem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair 1000 ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado desse jeito, desistir, porque vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos serem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos serem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir, eu vou seguir os passos de Jesus. Descansar nos braços de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Queridos irmãos, Deus continue abençoando a todos. Só lembrando que glória a Jesus. Domingo é culto da mocidade, né? E no dia 9 e 16, pela manhã, de 10 a meio-dia, vai estar aqui conosco o evangelista Marcílio, nos trazendo um estudo sobre a importância da vida conjugal para a salvação. E eu peço aos irmãos que convidem, que venham para estar conosco nesse dia. E no dia 23 e 30, o presbítero Jorge Isidro estará falando sobre eleição e predestinação. Também no domingo, a partir das 10 ao meio-dia, que os irmãos venham estar aqui conosco. Já está tendo, irmãos, a nova lição do trimestre que vem, da EBD, e os irmãos que queiram a lição, dê o nome à irmã Sara. A irmã Sara, ela é a secretária da EBD, e vamos adquirir as lições para voltar a ter as aulas participativas aqui na igreja. Amém, irmãos? Que Deus continue abençoando. Eu peço ao nosso evangelista Edilberto para fazer a oração e implementar a bênção apostólica. E lembrando que terça-feira será o culto de ceia. Terça-feira será o nosso culto de ceia e todos estão convidados em nome de Jesus. Convidar a igreja para ficar de pé para nós orar, encerrando o culto desta noite. Quem mais deseja oração? Irmãos, vamos dizer assim: Pastor Edilberto, Deus continue nos abençoando. Amém. Quem mais deseja oração? Em minha casa está bem. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor do céu, Senhor Deus da glória. Estamos aqui para te agradecer, Senhor, por essa rica oportunidade que tem nos dado. Neste culto abençoado, a palavra transmitida pelo teu servo, nosso irmão Jonas. Continue aplicando em nossos corações a sua palavra, abençoando a cada um dos seus servos, tendo a cada um de nós uma noite de paz, uma noite de sono reparador, sobre a tua proteção, e conduzindo nós em paz para o nosso lar. É isso que nós te pedimos por fé, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Vamos cair para receber a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Eu amo a sua casa e não ando sozinho.
estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é, Deus cuida de mim.